Saúde, igreja, com a paz do Senhor Jesus. Meu querido amigo, minha querida amiga, também quero cumprimentar a vocês que estão me dando o prazer de estar poder assistindo esse vídeo. Esse não só, vários outros. Convido você a se inscrever no meu canal, a curtir, a compartilhar as mensagens, que são mensagens extraídas da bendita e gloriosa Palavra de Deus. E a Palavra de Deus, ela é eficaz para todos os aspectos da nossa vida. Eu espero que você medite não só nesta, mas todas as mensagens que estão aqui no nosso canal, que nós tivemos o cuidado de elaborar, orando, pedindo a Deus, para que nos ajude a falar não de mim, mas da sua bendita e gloriosa palavra. E neste momento eu quero trazer-lhes uma mensagem extraída aqui da Palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, o capítulo de número 1, de Colossenses, do versículo 9 até o versículo 11. Então está aqui pegue a sua Bíblia e leia na carta do apóstolo Paulo, capítulo 1, o verso de número 9 até o de número 11. Você que não tem ainda costume de manusear a sua Bíblia, sugiro que você vá lá no índice, logo no começo da Bíblia, identifique lá Colossenses no Novo Testamento e lá no capítulo 1 você vai poder acompanhar esse trecho que vou ler agora para todos vocês e também acompanhar a explanação da palavra do Senhor Jesus para a sua vida nesta noite, meu querido amigo, minha querida amiga, Igreja do Senhor Jesus Cristo. E diz assim o texto sagrado: por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente do Senhor, agradando-lo em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo. E o verso 12: dando graças ao Pai, que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. Então, que Deus, nosso Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo e no poder do seu Santo Espírito, nos ajude neste momento a nós compreendermos o que Deus quer falar para mim e para a sua vida através da sua bendita e gloriosa palavra. Já lhe dizendo, meu dileto amigo, minha dileta amiga, Igreja de Jesus, como sempre costumo citar esse verso da palavra de Deus, capítulo 10, verso 17 de Romanos: a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Como também está lá escrito em Apocalipse, no capítulo 1, lá pelo versículo 1 e o 2, que bem-aventurados são aqueles que leem, que ouvem, que leem a palavra de Deus. Então, portanto, você está bem-aventurado, meu amigo, minha amiga, por estar ouvindo e também a palavra do Senhor. Leia e você cada vez encontrará uma palavra de Deus para a sua vida, que é o que mais nós precisamos sempre em nossa vida, principalmente nesse momento atual de muita calamidade, de muita aflição, de muita dor, e nós precisamos de ter algo sólido na nossa vida, consistente, e essa consistência nós encontramos na bendita palavra de Deus. Palavra de Deus que não muda. Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Ela é imutável, sólido, consistente. E, portanto, nesse momento de muita dor, de muita aflição, provocado por essa pandemia, por essa Covid que está ceifando milhares de vidas, quem aproveita, já me solidarizo com as várias famílias, chega de 13 mil aqui no Brasil, perderam seus entes queridos, e que Deus tenha misericórdia de vocês, console seus corações, e Deus proteja a todos que neste momento estão passíveis de ser contaminados por isso, que Deus tenha misericórdia, proteja os profissionais de saúde e a todos. Mas voltando aqui ao nosso texto, queridos amigos, queridas amigas, querida Igreja de Jesus, temos aqui um trecho do apóstolo Paulo, extraído aqui de uma das suas cartas, escrita para a igreja, a igreja de Colossos, igreja aos Colossenses, igreja esta que, diz alguns estudiosos, não foi fundada pelo próprio Paulo, mas provavelmente por alguns dos seus cooperadores, que foram alcançados através
da sua obra missionária ali na cidade, principalmente na cidade de Éfeso. Diz alguns que provavelmente foi fundada essa igreja pelo Epáfras, que era o ministro, que inclusive estava cuidando desta igreja, e que Paulo, ele tinha preocupação não só com a igreja que ele fundara, mas com outras igrejas, que embora não sendo fundada por ele, mas tinha um povo de Deus carente, necessitado de ouvir o ensinamento, o aprendizado da palavra de Deus para permanecer firme no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é que estava acontecendo naquela igreja? Nós vamos observar que aquela igreja estava sendo atacada por vários ensinamentos, falsos ensinamentos religiosos, que estavam ameaçando a vida espiritual, o futuro espiritual daquela igreja. E Epáfras, que era o dirigente local daquela igreja e provável fundador, ele viajou com um objetivo, se encontrou com Paulo para dizer como é que estava aquela situação espiritual e claro, colher de Paulo qual o ensinamento, quais os conselhos que ele teria dar para aquela igreja. Então surgiu esta belíssima carta que não só serve para os colossenses, mas serve para todos nós que queremos servir ao Senhor Jesus Cristo, que queremos olhar para Jesus, que queremos aprender de Deus, principalmente contra essas falsas doutrinas, essas heresias, que não era apenas uma realidade naquela época de Paulo, mas infelizmente é ainda hoje uma realidade no presente século, século 21, onde muitas heresias têm surgido, pregando que Jesus não é Deus, não acreditando mais na infalibilidade da palavra de Deus, na sua inspiração, descrendo da existência da pessoa bendita e gloriosa do Espírito Santo do Senhor, né? Ou seja, além de outras heresias que estão surgindo, infelizmente, no nosso meio e mesmo fora dele, para se contrapor à verdade bendita e gloriosa da palavra de Deus. Então aqueles colossenses estavam sofrendo esses ataques por espíritos de engano e mentira, conforme diz ainda 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, aonde Paulo escrevendo a Timóteo vai dizer que o Espírito expressamente diz que aparecerão vários profetas, ensinando várias doutrinas de demônio. Então você pode verificar esse versículo de forma mais detalhada, pormenorizada lá no capítulo 4 e verso 1 de 1 Timóteo. E aqui Paulo está aqui aconselhando aqueles irmãos, ensinando-os a permanecerem na fé. E a única forma de permanecerem na fé, se manter firme em Jesus, é se apegar à palavra de Deus. Por isso que Paulo diz aqui no versículo de número 9, por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, ouviu quem? Ouviu a Epáfras, que disse para Paulo como é que estava aquela igreja, apesar de sofrer toda esse ataque de espíritos enganosos, de falsos profetas, mas aquela igreja de Jesus, ela tinha permanecido na fé. Tanto é que Paulo diz no versículo 4, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, ou seja, da fé, da caridade, que tendes para com todos os santos. Aquela igreja tinha um profundo amor, um amor fraternal entre os santos, entre eles e para com todos os santos em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aquela fé tinha se espalhado para todos os lugares, todo o mundo, de uma forma que Paulo tomou conhecimento dela, não só ele, mas como vários outros irmãos, como diz o versículo de número 6, que chegou até vós, até vós, a fé, a palavra de Deus, a palavra do Evangelho, como também está em todo o mundo frutificando, já vai frutificando, como também entre vós, ou seja, frutificou o Evangelho, a palavra do Evangelho em todo o mundo conhecido de então, mas também frutificou ali entre os colossenses, que também nós possamos, à semelhança dos colossenses, dar lugar à palavra de Deus para que frutifique também nas nossas vidas, no nosso coração, na nossa alma, nas profundezas da nossa existência, para que nós possamos dar frutos e fruto do Espírito da glória de Deus, conforme nós podemos ver no capítulo 5 de Gálatas, lá pelo versículo 19 e 21, falando dos frutos do Espírito. E que nós possamos também deixar que a palavra de Deus frutifique em nós, para que possamos dar fruto do Espírito. Porque a palavra de Jesus diz que a árvore que não der bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. E nós não queremos ser lançados no fogo, mas queremos produzir frutos e frutos para a glória de Deus. Nós observamos que você só pode produzir frutos se for mediante e através e por intermédio do Espírito Santo de Deus. Porque sem o Espírito Santo de Deus, todo ser humano, qualquer ser humano, é impossível frutificar para Deus. Então, aqui vai, meu amigo, minha amiga, já uma orientação, uma palavra de exortação, de conselho. Se você quer frutificar para Deus, aceite
ao Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida, e pelo seu Santo Espírito, o Espírito Santo de Deus vai lhe dar condições espirituais para que você possa frutificar para Deus. Então aquela igreja de Colossos estava frutificando para Deus por causa da palavra da verdade do Evangelho que eles abraçaram e se converteram. E desde o dia que ele viu, como diz Paulo aqui, em que eu vi, se conheceste a graça de Deus, que esse dia, nesse momento agora que estou falando para você, seja o dia em que você também passe a conhecer mais de perto, deseje profundamente na sua vida, conhecer a graça de Deus, como aqueles colossenses a conheceram e frutificaram em Deus e creram na palavra de Deus. Não é? E Paulo diz ainda um testemunho maravilhoso em relação aos colossenses, de que eles aprenderam de Epáfras, o ministro encarregado de dirigir aquela igreja, porque há pessoas que não querem aprender de ninguém, há pessoas que não querem aprender de Deus, mas que neste momento, nesta hora, meu amigo, minha amiga, você possa ter a mesma disposição que aqueles colossenses tiveram. Eles não só abraçaram o Evangelho, receberam a graça de Deus, mas aprenderam de quem Deus mandou para ensiná-los, que foi o ministro, que foi o pastor Epáfras. E ele foi quem declarou o grande amor que aquela igreja tinha para com os irmãos. A Paulo declarou o grande amor. E aí ele diz no verso 9, por esta razão, por tudo quanto ele viu, né, ele não cessava, Paulo não cessava de orar pelos colossenses, desde o dia que ele viu essas boas novas, essas boas notícias, da parte de Epáfras, acerca dos colossenses, que também nós possamos, outras pessoas possam vir, minha querida igreja, de nós, do nosso comportamento, da nossa maneira de servir, da nossa maneira de adorar, que seja dado bom testemunho da nossa forma, do nosso jeito correto, santo, de servir a Deus. Porque Epáfras deu bom testemunho dos colossenses. E que Deus nos ajude para que também bons testemunhos sejam dados acerca da nossa boa maneira, correta maneira de servir e adorar ao Senhor nosso Deus. Porque assim como o nome de Jesus foi glorificado na vida daqueles colossenses, que o nome de Jesus também seja glorificado nas nossas vidas, através das nossas vidas, com o nosso bom testemunho, principalmente numa sociedade que cada vez se distancia de Deus, numa sociedade incrédula, numa sociedade que parece ter prazer na mentira, na disseminação do ódio, que o sangue de Jesus cubra e lave as nossas almas todos os dias da nossa vida, para que nós não nos deixemos impregnar, mas que nós possamos fazer como os colossenses, que eles tiveram um comportamento exemplar na palavra do Senhor Jesus e recebendo-a de bom grado, de boa mente, através daquele ministro de Deus chamado Epáfras, que você também ouça os conselhos, as exortações dos líderes espirituais que Deus tem dado à sua vida, que ensinou de modo correto, como Epáfras, que ensina de modo correto, como Epáfras ensinou aquela igreja de Colossos. E essa alegria foi de Paulo, que ao ouvir todas aquelas boas notícias acerca dos colossenses, ele não cessou de orar. Ele podia ter parado ali, era tão boa notícia que vinha da parte dos colossenses que ele podia não orar mais. Mas muito pelo contrário, ele queria mais de Deus para aquela vida. E o bom, meu querido amigo, minha querida amiga, minha igreja querida de Jesus, é que quanto mais nós recebemos de Deus, mais Deus quer dar a quem ele tem dado. Ou seja, a quem mais tem, Deus dá mais. E a quem não tem, até o que não tem, lhe será tirado, disse Jesus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você que tem pedido a Deus mais graça, mais sabedoria, mais poder, se Deus lhe deu, continue pedindo mais ainda. Não para a sua glória, mas para a glória do Deus Todo-Poderoso. Porque através do que Deus lhe dá, Deus quer usar você com poder, Deus quer usar você para a glória dele, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez seja esta um dos erros mais terríveis que a igreja, ou muitos da igreja atual está cometendo, é porque muitas vezes quer a glória para si, para ser famoso, para ser, se diz, reconhecido pelos outros, mas que não quer receber tudo isso de Deus para a glória de Deus. No princípio as pessoas querem, mas depois ao longo da sua vida vai se distanciando desses princípios, dessa forma correta de agir para Deus. Tenhamos cuidado para permanecer no primeiro amor, do mesmo jeito que com nós servimos a Jesus de modo correto, possamos servi-lo assim pelo resto das nossas vidas, como aqui o texto declara em relação aos crentes de Colossos. E veja que Colossos era uma cidade grega, portanto uma cidade que estava atingida por aquela mitologia grega, por aquela filosofia pagã, que cada vez mais distanciava de Deus.
Filosofia essa que estava sorrateiramente entrando dentro da igreja e pregando falsos ensinos através daqueles falsos profetas, daqueles falsos irmãos que estavam tentando desviar os irmãos em Cristo Jesus da fé legítima, genuína no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Será que isso não tem uma semelhança com o que nós estamos vendo hoje? Claro que tem, porque há muitas pessoas que também estão trazendo ensinos hereges para dentro da igreja de Jesus. As pessoas pregando um Jesus diferente, um Jesus que já não atua na vida deles, um Jesus que é vendido de qualquer forma, a gente vendendo até caroço mágico de feijão e dizendo isso que é evangelho. Há pessoas mentindo de forma descarada, escandalizando o nome de Jesus. Isso é heresia, a chamada teologia da prosperidade, ou mesmo as pessoas disseminando ódio, se espalhando mentira. O que é isso? É um evangelho, isso é heresia, isso é falso ensino. E eu e você temos que ter cuidado para guardar o nosso coração e a nossa vida para fazermos como o nosso Senhor Jesus quer e como esses colossenses aqui, como mostra a palavra de Deus, estavam fazendo. Apesar do ataque feroz daqueles falsos ensinos, daquelas heresias, eles permaneciam firmes na caridade, permaneciam firmes no amor, e essa notícia boa chegou até Paulo. Que coisa maravilhosa! E a Paulo, ao receber aquela notícia de Epáfras, Paulo não cessou de orar por aqueles irmãos e de pedir a Deus. Veja, não cessamos, verso 9, por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Veja como é interessante este versículo aqui. De pedir, Paulo não cessou de pedir a Deus nosso Pai, em nome de Jesus, que aqueles irmãos fossem cheios, observe aqui, cheios do conhecimento da sua vontade. Ou seja, aqui mostra o texto sagrado, Paulo mostrando-nos aqui, o Espírito Santo usando a Paulo, mostrando que é perfeitamente possível eu e você conhecermos, estarmos plenamente cheios do conhecimento da vontade de Deus. A pergunta você pode perguntar agora, mas é possível, pastor, nós conhecermos a vontade de Deus para a nossa vida? O texto aqui está dizendo que é. Porque se não fosse possível, Paulo não ia fazer uma oração onde ele não seria atendido por Deus. Ele não iria orar por coisa que Deus jamais atenderia. Se ele está orando aqui para que eles fossem cheios do conhecimento, do pleno conhecimento da vontade de Deus, é porque isso era possível e era um desejo de Deus. E é verdade, Deus deseja que eu e você conhecemos no modo pleno, total, a vontade dele para nossas vidas. Agora, para isso, nós temos que orar. Foi o que Paulo fez. Paulo estava orando por aqueles irmãos, para que Deus, na sua graça, na sua misericórdia, enchesse aqueles irmãos do pleno conhecimento da vontade de Deus para a vida deles. E muitas pessoas hoje estão batendo cabeça, estão tomando decisões as mais absurdas de sua vida por esta razão. Porque não conhece a vontade de Deus para a sua vida. Não conhece, é pior, e não deseja conhecer. Esse é o que é mais grave. Então, mas Deus quer, aqui na palavra, está dizendo para mim e para você, que é possível você conhecer plenamente a vontade dele para a sua vida. E Paulo, por isso, estava orando para aqueles colossenses que tinham abraçado a graça, que tinham crido a palavra da verdade, que estava cheio de amor, mas que precisavam conhecer a vontade de Deus. E ele orava. Que nesse momento você também ore, minha querida irmã, meu querido irmão, para que Deus, o nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, na ação do Espírito Santo, encha o seu coração do conhecimento da vontade do Deus eterno para a sua vida. E isso é perfeitamente possível. Basta você orar com a mesma fé que Paulo orou por aqueles irmãos colossenses. E veja, cheio do conhecimento da sua vontade, com toda a sabedoria. Porque as pessoas, às vezes, que conhecem a vontade de Deus, mas não têm sabedoria de como aplicar essa vontade. Conhece a vontade, mas não tem sabedoria para como exercer, como executar esta vontade de Deus. E a palavra de Deus vai dizer lá em Tiago, que quem não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, portanto, meu amigo, minha amiga, se você não sabe, você desconhece, você já é ignorante no que diz respeito à vontade de Deus para a sua vida, o texto sagrado está dizendo aqui, mediante esta fala, esta palavra, este conselho do apóstolo Paulo à igreja de Colossenses, que é perfeitamente possível você conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Basta que você ore, basta que você peça. E para pedir, tem que ter realmente uma comunhão com Deus. A pergunta é, você tem comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Você aceitou Jesus, se tem se deixado levar pelo nosso Senhor, pela palavra dele, como os colossenses deixaram-se levar?
deixaram-se conduzir, como diz aqui, mesmo eles sendo atacados pelos falsos ensinos, pelas heresias, por aquela sociedade que os cercava, mas eles abraçaram a graça de Deus, a verdade do Evangelho, e portanto a palavra de Deus vai nos mostrando os caminhos, não é, de como nós podemos obter esse conhecimento da vontade de Deus, é nos render a graça de Deus, a palavra de Deus, e aí você vai ter as condições, os requisitos para Deus fazer com que você conheça a vontade dele para a sua vida. Agora, essa vontade, no momento que você conhecê-la, vai ter que ter sabedoria de como exercer. E como eu disse, às vezes a pessoa conhece a vontade de Deus, mas não tem sabedoria, não tem entendimento de como realmente fazer a vontade de Deus. Mas se você orar e pedir, e era isso que Paulo estava fazendo em relação aos Colossenses, o Senhor nosso Deus vai conceder essa sabedoria e também inteligência espiritual. Veja que não é a inteligência carnal. Todos nós, doutos ou letrados, nós nascemos com inteligência. A psicologia vai dizer, inclusive, que há vários tipos de inteligência chamada inteligência emocional. Um famoso psicólogo chamado Daniel Kahneman, nos anos 80, 90, escreveu muito sobre os vários tipos de inteligências, não é? Emocional, que umas pessoas têm uma inteligência para uma coisa, inteligência para outra. Isso é a chamada inteligência carnal, do próprio intelecto. Mas a inteligência que o texto diz aqui é uma inteligência espiritual. O que isso quer dizer? Uma inteligência do Espírito Santo de Deus. Porque você precisa ter inteligência dada por Deus, do Espírito Santo do Senhor, para entender as coisas espirituais. Porque a Bíblia diz que o homem carnal, ele não entende as coisas do Espírito de Deus. É para ele como se fosse loucura. Mas o homem espiritual discerne tudo e por ninguém é discernido. E por quê? Esse homem espiritual, ele é dotado da inteligência espiritual que Deus lhe concedeu. Você pode ser uma pessoa muito inteligente do ponto de vista humano. Eu sempre digo, pode ser doutorado, pós-doutorado, mestrado, ser um intelecto, ser um acadêmico, meu amigo. Mas se você não tiver a inteligência dada pelo Espírito de Deus para compreender as coisas de Deus, você nunca vai chegar ao conhecimento da vontade de Deus. Mas neste momento, nesta hora, deixe-se conduzir, deixe-se levar, como os Colossenses se deixaram pelo Espírito Santo de Deus, que ele quer dar inteligência espiritual para você, para que você possa entender as coisas de Deus. Agora é para isso que você faça a primeira coisa que os Colossenses fizeram. Eles abraçaram a verdade do Evangelho, eles receberam a graça de Deus, eles cresceram na fé em Deus, e agora estão prontos para o próximo passo, que é conhecer a vontade de Deus para a vida deles, receber da parte de Deus sabedoria e inteligência espiritual. Agora, isso não é para um propósito simplesmente egoísta, humano. Tudo isso Deus faz conceder. Conhecimento da vontade de Deus, inteligência espiritual, sabedoria e inteligência espiritual para um propósito, mas para o propósito que glorifica a Deus. E aqui está dizendo aqui, no versículo de número 10, para que possais andar dignamente diante de Deus. Não é ter esse sabedoria espiritual para dizer que é mais espiritual, que é mais inteligente que o outro, não. Essa sabedoria, essa inteligência que Deus vai lhe conceder, ela tem um propósito também para a glória de Deus, para que você possa andar dignamente diante do Senhor. Porque às vezes a pessoa não tem nem sabedoria, o crente não tem nem sabedoria, nem inteligência de como proceder diante de Deus, com as coisas de Deus. E para isso nós precisamos ter sabedoria de Deus. Observe que Moisés, para fazer aquele tabernáculo, ele recebeu a orientação do próprio Deus de como fazer o tabernáculo. Ora, ele era uma pessoa inteligentíssima, inclusive do ponto preparado intelectualmente. A Bíblia diz que ele foi ensinado, educado em toda a ciência do Egito. Mas ele precisou ter inteligência de Deus para fazer aquele grande tabernáculo, com o seu detalhamento, com o lugar santo do santo, com o pátio, com todos aqueles pormenores. E isso foi Deus que deu a ele para que ele pudesse fazer. Não foi a ciência, não foi a educação secular que ele recebeu no Egito que o capacitou para fazer com aquela obra extraordinária para a glória de Deus. Foi o próprio Deus. Então, se quiser fazer alguma coisa para Deus, temos que receber do próprio Deus a sabedoria de Deus e a inteligência do Espírito de Deus. Então, que neste momento você possa estar com o seu coração preparado. Como o salmista diz, preparado está, ó Deus, o meu coração. Que você possa dizer para Deus, se você estiver preparado, para receber essa sabedoria de Deus. E a pergunta é, você está preparado? Seu coração está preparado para receber a sabedoria e essa inteligência da parte de Deus? Se não tiver, hoje é o momento que você pode se decidir pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui o texto vai dizer que a sabedoria, que essa inteligência, que esse conhecimento da vontade tem que ser para andar dignamente diante do Senhor, para agradar a Deus. Observe, tudo voltado para Deus.
para andar dignamente diante do Senhor, para agradar a Ele em tudo, não é em alguma coisa, porque as pessoas querem agradar a Deus em uma coisa e na maioria das coisas não. Quer fazer a vontade de Deus, mas também quer fazer a sua vontade. Você tem que agradar a Deus em tudo. O que isso quer dizer? Que todos os aspectos, que todas as áreas da sua vida, ela tem que estar voltada para fazer a vontade de Deus e agradar a Deus em tudo. E essa tem sido uma dificuldade tremenda, enorme, que os cristãos hoje, sim, em pleno século XXI, têm tido. Não conseguem agradar a Deus em todas as áreas da sua vida. Consegue agradar em uma, mas não consegue agradar em outras. Mas Deus lhe convida, nesse momento, meu querido, mediante a explanação dessa palavra, para que você possa agradar a Ele em tudo. E se você precisa de sabedoria e inteligência para isso, o texto está dizendo que Ele quer lhe dar, não é? Paulo orou para que Deus desse inteligência para aqueles irmãos, para que ele pudesse andar dignamente diante do Senhor e para que pudesse agradar a Deus em tudo. E, concomitante isso, ou simultaneamente a tudo isso, andar dignamente, agradar a Deus em tudo, frutificar em toda boa obra. E aí o texto da palavra de Deus vai dizer, o texto lá em Gálatas, no capítulo 5, frutificando em toda boa obra, claro que necessariamente nós temos que recorrer à palavra de Deus quando fala com relação à questão dos frutos do Espírito. E os frutos do Espírito está lá no capítulo 5 de Gálatas, que nós vamos ler aqui rapidinho. Tem um pouco de paciência, mas é importante demais frutificar em toda boa obra e no Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Porque há muitas pessoas que servem a Jesus, mas tem muita dificuldade de frutificar para Deus. Dá muito lugar à carne, mas tem dificuldade de lugar ao Espírito Santo de Deus. E veja que há um conflito entre esses frutos da carne e os frutos do Espírito. Capítulo 5, verso 19 de Gálatas diz assim: porque as obras da carne, os frutos da carne, são manifestas: prostituição, impureza, lascívia. Capítulo 5 de Gálatas, verso 19 até o 21. Idolatria, feitiçaria, inimizade, emulações, e vai dar uma série de outros frutos da carne que nós não vamos deter. Vamos agora para os frutos do Espírito, que diz assim no capítulo 5, verso 22 de Gálatas: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança. Então, estes são os frutos do Espírito Santo do Senhor, que Paulo aqui diz para os Colossenses, que frutificando em toda boa obra, ou seja, em toda boa obra que eles fizessem para Deus, podemos entender e deduzir que teria que estar como é que diz, contemplando esses frutos do Espírito. Ou seja, não adianta você fazer uma obra para Deus se não tiver caridade. Não adianta você fazer uma obra para Deus se não tiver paz, se não fizer com paz, se não fizer com bondade, se não fizer com fé. Porque a Bíblia diz, tudo aquilo que nós fizemos por fé é pecado. Se não fizermos com mansidão, há muitos crentes muito bravos. Misericórdia de Jesus. As redes sociais têm mostrado a face de muitos cristãos evangélicos que têm destilado ódio, espalhado mentira, agressão, pastores dando tapa em gente em meio de manifestação, agredindo os profissionais de saúde. Que tipo de fruto é esse? É fruto da carne. Como diz aqui a Bíblia do capítulo 5, verso 19, porque as obras da carne são manifestas: prostituição, inimizade, porfia, veja, peleja, dissensão, heresia, inveja. Ou seja, tudo isso é um fruto da carne. Essas pessoas precisam ter sabedoria de Deus, inteligência espiritual de Deus, e se dobrar e frutificar em toda boa obra, para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como diz aqui, frutificando em toda boa obra. Então, toda boa obra que você fizer, meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido irmão, minha querida irmã, tem que estar obrigatoriamente, nessas obras que você fizer, ter a presença dos frutos do Espírito Santo de Deus. E Paulo, para encerrando, diz assim: depois que você fizer andar dignamente, agradar a Deus em tudo, frutificar em boa obra, e diz assim, crescendo no conhecimento de Deus. É imprescindível nós crescermos no conhecimento de Deus. Lá no versículo 9, Paulo fala em conhecimento da sua, cheio de conhecimento da sua vontade. E agora aqui no versículo 10 ele diz, crescendo no conhecimento de Deus. E muitas pessoas, infelizmente, aceitaram Jesus, mas não têm procurado conhecer a Deus como Deus quer que o conheça. Capítulo 6, verso 3 de Oséias vai dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, meu amigo, que você possa receber, não de mim, mas esse conselho que é de Deus através da sua palavra, para que você possa crescer no conhecimento de Deus.
através dessa sabedoria, através dessa inteligência que Deus lhe dá. Veja que são várias áreas, várias coisas que nós temos que fazer. Agradar a Deus em tudo, né? Frutificar em toda boa obra, crescer no conhecimento de Deus. Porque aí nós vamos ser corroborados, quer dizer, firmados, né? Confirmados em toda a fortaleza, claro, de Deus, segundo a força da sua glória. Deus tem força suficiente, aleluia, para fazer com que eu e você pratiquemos este evangelho aqui, genuíno, que o Senhor nos ensina através da sua palavra. E tudo isso tem que ser feito com muita paciência e com muita longanimidade, que longanimidade, inclusive, é um dos frutos do Espírito que está aqui descrito no capítulo 5, versículo 22 de Gálatas. Longanimidade é um fruto do Espírito também. E com gozo, que também é outro fruto do Espírito. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus abençoe sua vida, que Deus lhe ajude, que todos nós possamos, a partir de mim, receber esses conselhos, ter essa atitude espiritual de Paulo, a atitude dos Colossenses, que abraçou a graça de Deus, crê na palavra da verdade do Evangelho, e agora Paulo estava como um apóstolo, como ministro, orando pela vida deles. E eu também quero orar e vou orar pela sua vida, meu querido amigo, anônimo, que não conheço, mas sei que você está assistindo esse vídeo, saiba que eu vou estar sempre orando, para que Deus possa ajudar você. Se você não aceitou Jesus ainda, não fez como os Colossenses, faça ainda neste momento, se entregue para Jesus, para que Ele possa dar a você sabedoria, para que Ele possa dar a você inteligência espiritual, que você possa andar dignamente diante do Senhor, possa frutificar em toda boa obra, crescer no conhecimento de Deus e corroborado, confirmado em toda a fortaleza em Deus. Que Deus assim abençoe a sua vida, no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo.